A paz do Senhor, boa noite, todos bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um que está assistindo esse vídeo nessa noite. E que o Senhor Jesus possa tocar no coração de cada um que estão assistindo esse vídeo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graça, Senhor Jesus Cristo, e te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar fazendo, Senhor Jesus, e transmitindo um pouco da Tua palavra, Senhor Jesus, do Teu amor e da Tua misericórdia. Que o Senhor Jesus venha nos fortalecer e que o Senhor Jesus venha derramar do Teu poder e da Tua glória sobre cada um. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Mais um culto de quarta-feira abençoado debaixo das mãos de Deus. Essa semana, uma semana muito importante, uma semana santa, que nós possamos parar para nós refletirmos nesse amor de Jesus Cristo por nós. Amém? E o tema dessa pregação de hoje vai ser um tema mais simples, porém um pouco mais de reflexão, para que Deus possa tocar profundamente em seu coração. O tema é: a graça de Deus nos basta. Vou te fazer uma pergunta nessa noite para você. A graça de Deus nos basta? A graça de Deus te basta? Hoje eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus, sobre o seu amor e a sua misericórdia. E eu gostaria de abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, que diz bem assim, no 2 Coríntios 12, 9, que diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? A graça de Deus nos basta. Irmãos, novamente vou perguntar para você: será que a graça de Deus mesmo nos basta? E será que estamos vivendo essa verdade de Deus? Será que nós estamos vivendo essa verdade de Deus Pai, Deus Filho, Jesus, nosso Senhor? E essa semana é uma semana muito importante, como eu disse para vocês. Esse amor de Cristo Jesus por nós. Do amor de Cristo Jesus por nós. Mas eu quero dizer para você nessa noite: a graça de Deus é a verdade e é o suficiente para nos transformar. Nos transformar. O que o Senhor tem feito sobre a sua vida do tempo que você tem se convertido para cá? O Senhor Jesus, Ele sempre trabalha ao nosso favor. Sempre trabalha ao nosso favor. E nós precisamos ser gratos a Deus, ser grato a Jesus, porque Ele sempre está do nosso lado. E a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, porque muitas vezes a gente não merece. Mas o Senhor, Ele sempre está nos sustentando, sempre está nos levantando. E é muito maravilhoso viver com Cristo, né? Deus, Ele pensou em nós. Salvar o seu povo. E entregou o seu único filho para o matadouro. Ele venceu. E Ele venceu. Eu quero trazer para você, nessa noite, a memória de Cristo Jesus. Porque como essa semana é uma semana que vai falar da sexta-feira, vai ter continuação da pregação da sexta-feira da paixão, tem domingo de Páscoa. Então é uma semana muito, muito importante para nós refletirmos desse amor de Deus, desse amor de Jesus por nós. Como Jesus é maravilhoso em nossas vidas. E eu gostaria de abrir no livro de Romanos, também no capítulo 8, versículo 32, que diz bem assim, ó. Romanos 8, 8:32. Eu achei tão maravilhosa essa passagem, que Jesus é tão maravilhoso, que diz bem assim, ó: aquele
que não poupou o seu próprio filho, Deus, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus te justifica, irmãos. Deus é a verdade, é a vida, é quem nos fortalece todos os dias. Amém? E para nós refletirmos sobre essa graça do Senhor Jesus, essa graça de Deus por nós, eu vou citar alguns milagres da Bíblia que Jesus fez quando passou aqui nessa terra. Alguns milagres que é tão impactante que eu falei assim: Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu não mereço. Eu tenho que buscar a Ti independente do que vai acontecer. Eu tenho que buscar a Ti porque o Senhor morreu por nós naquela cruz, para que hoje possamos ser livres para adorar e para glorificar. Você é livre, irmão. Você é livre para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. No livro de João 5, fala uma passagem maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar com você, que diz bem assim, ó. E eu estou citando para vocês alguns milagres do que Jesus fez quando ele estava aqui como homem nessa terra. João 5:1 fala da cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Estava o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que estava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Olha como Jesus é maravilhoso. Jesus pergunta: você quer ficar curado? E muitas vezes Jesus vem no nosso coração querendo nos sarar, querendo nos fortalecer. E muitas vezes a gente não entende o que Jesus quer falar pra gente. Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a tua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E eu volto a dizer para você o que Jesus disse novamente. Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Você quer ser transformado? Você quer ser moldado? A graça de Deus nos basta, irmãos. Eu estou citando essas passagens bíblicas de milagres de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós somos falhos. Para nós buscar a Deus, a gente não precisa de nada disso. A gente tem que buscar a Deus pelo que Ele é, porque Ele é a verdade sobre nós. Mas muitas vezes nós como falhos, nós como humanos falhos, muitas vezes a gente acredita, como aquela passagem de Tomé que só acreditou vendo. Muitas vezes a gente acredita só se Deus mostrar algo pra gente e nós começamos a falar: meu Deus, me perdoa, porque o Senhor está comigo. Está comigo. E eu acreditei porque eu vi isso. Mas, irmãos, a graça de Deus nos basta. Nós nem merecemos, mas Ele sempre nos dá, sempre derrama misericórdia sobre as nossas vidas. No livro de Lucas também, no capítulo 1, Lucas 5 do 1 ao 11, também eu vou citar para você
uma passagem que é maravilhosa também, de um milagre que Jesus fez. Eu achei maravilhoso. Eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus, porque o Senhor faz milagre, o Senhor faz milagre hoje. 5, do 1 em diante. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Será que muitas vezes a gente obedece à voz de Deus? Muitas vezes a gente obedece à voz de Jesus? É algo para a gente se pensar. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, a fim de que viesse ajudá-los. Eles foram encher os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo. De agora em diante, vocês vão pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha como é maravilhosa essa passagem bíblica também, do milagre. Pedro precisava de um milagre. Pedro não via escape. E Jesus estava lá pronto para ajudar. A graça de Deus, a misericórdia de Deus sempre está conosco, irmãos. Sempre está conosco. Sempre está conosco. Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, que enviou o seu único filho para morrer naquela cruz por nós, para que hoje possamos ser livres para adorar. E no livro de Lucas também, uma última passagem que eu vou falar para vocês, que é no livro de Lucas 13, 10 até o 12. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou a mulher e disse: Mulher, você está curada. Amém? Aí pôs as mãos sobre elas e logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Glória a Deus por isso. Tem muitos outros milagres de Jesus que conta na passagem do Senhor Jesus, na Bíblia do Senhor. Só que eu quero frisar isso para você nessa noite. Quero que todo mundo possa entender que a graça de Deus nos basta. Independente se eu falei de milagre ou se eu não estivesse falando de milagre, nós precisamos buscar a Deus pelo que Ele é. Então, nós temos que ser grato ao Senhor Jesus, ser grato porque o Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece, Ele nos protege, Ele nos dá o escape, Ele nos traz segurança, nos traz conforto. Então, que o Senhor Jesus possa continuar sendo o centro das nossas vidas, que nós possamos dar ouvido ao que o Senhor Jesus tem a dizer para nós, e que nós possamos ter
a paz de Cristo, o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero frisar para você mais uma vez. A graça de Deus nos basta. Para buscar, irmãos, o Senhor Jesus, quando você vai ler na palavra, Jesus, ele é simples. Jesus é simples o que ele quer. Ele quer um coração sincero, o seu coração sincero, o meu coração sincero para ele. Coloque o seu coração diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele quer um coração sincero. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe e que dê uma quarta-feira, um resto de quarta-feira abençoado debaixo da graça de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque a tua graça nos basta, Senhor Jesus. Tua graça nos basta, Senhor Jesus. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão, meu Deus, porque muitas vezes nós somos falhos. Muitas vezes, Senhor Jesus, a gente sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E esquecemos, Senhor, que o Senhor é aquilo que nós precisamos buscar em primeiro lugar, Senhor Jesus. Eu te agradeço pelo teu amor por mim. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo amor que o Senhor tem por nós, Senhor Jesus. Eu te agradeço pelo esse ato de amor que o Senhor Jesus, que o Senhor tem por nós. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, eu te glorifico e te louvo. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Boa noite.